Nesta série de devocionais das perguntas do Catecismo de Westminster, hoje, a terceira pergunta: qual a principal coisa que as Escrituras nos ensinam? Veja bem, a resposta é: a principal coisa que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer dos homens. As Escrituras nos dão testemunho de Cristo e é Ele quem nos ordena estudarmos a sua palavra. Observe, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, explicando a sua missão, informa aos estudantes que as Escrituras testificam dele. Ainda mais, no sentido da qual todos nós caminhamos e buscamos no Senhor a vida eterna, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 31, nos ensina: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que foi registrado nas Escrituras é para que nós possamos aprender e guardar no nosso coração a palavra de Deus. E ainda, no Evangelho de João, também podemos observar que é um caminho a seguir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque Jesus é o Deus encarnado. E esta revelação das Escrituras traz as implicações que nós devemos aprender a viver segundo as Escrituras, sem misticismo, esoterismo, superstições e coisas semelhantes, mas crer apenas na palavra de Deus. Deus fala pela sua palavra, é a revelação, como disse o salmista no Salmos 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As Escrituras nos advertem dos maus caminhos que tomamos e preparamos os homens, segundo o seu próprio curso e entendimento, desviam da verdade. E o perigo é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 11, está escrito: no Senhor, capítulo 10, versículo 11, está escrito: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nós enfrentamos tentações, e muitas delas para nos desviar do caminho da graça, do ensino das sagradas letras. A palavra de Deus é a direção para a nossa salvação. Então nós devemos observá-la, amá-la, praticá-la como princípio que deve reger a nossa conduta moral, ética, familiar, social, profissional, acadêmica, afetiva, litúrgica e eclesiástica. Cristo é o nosso Rei e o seu trono Ele governa segundo a sua palavra e pela sua palavra. Você tem tempo, você tem dedicado tempo, você tem investido tempo na palavra de Deus? Leia, medite, alimente-se calmamente todos os dias, faça a tua refeição espiritual, porque o desvio começa em não se alimentar da palavra de Deus e beber em fontes rotas.
Reserve um tempo, prepare um local tranquilo, ore pedindo a Deus sabedoria. Leia cuidadosamente o texto, observe cada palavra, procure entender cada ensino e escolha um versículo para meditar durante aquele dia. E ore grato ao Senhor pela sua palavra. A quem o Senhor olhará? Aquele que treme diante da sua palavra, nos diz Isaías capítulo 66, versículo 2. Ame a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor. As perguntas do Catecismo de Westminster, elas parecem ser distantes da nossa realidade, mas na verdade são atuais. E não podemos desprezá-las, pelo contrário, firmar cada vez mais, segundo as Escrituras, confessando o nosso Senhor segundo a sua palavra. Deus lhe abençoe.